Este episódio do OrigineCast tem um oferecimento de Santos Auto Premium. Existem carros e existem experiências. A Santos Auto Premium reúne veículos mais exclusivos do Alto Vale, sempre com procedência, transparência e um atendimento que transforma a compra do seu carro em um momento especial. Mais do que vender, a Santos Auto Premium entrega confiança, credibilidade e a certeza de um bom negócio. Eu posso dizer isso com tranquilidade porque eu também sou cliente do Santos Auto Premium e conheço de perto a seriedade desta empresa. Se você procura qualidade, exclusividade e segurança na hora de comprar o seu veículo, faça uma visita a Santos Auto Premium. Santos Auto Premium, exclusividade, confiança e paixão por grandes carros. E também contamos com o oferecimento de Pedidos 10. A praticidade faz toda a diferença do dia a dia e é por isso que a Pedidos 10 se tornou o aplicativo de delivery que mais cresce em toda a região. Em poucos cliques você encontra os melhores restaurantes, os melhores mercados, farmácias e diversos estabelecimentos, recebendo tudo com rapidez, segurança e muita praticidade. Além de facilitar a vida de quem compra, a Pedidos 10 fortalece o comércio local, conectando consumidores e empresas de uma forma simples, eficiente e inteligente. Na próxima vez que bater aquela fome ou que você precisar de algum produto sem sair de casa, lembre-se, baixe o aplicativo e peça pelo Pedidos 10, aquele aplicativo que valoriza a nossa região. Pedidos 10, seu pedido do jeito certo, na palma da sua mão. Toda grande história tem uma origem. Antes do sucesso houve desafios, antes dos resultados houve escolhas e antes de qualquer conquista existiu alguém disposto a começar. E é exatamente isso que queremos mostrar aqui. Histórias reais, sem máscara, sem personagens, somente a verdade. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você acredita em boas histórias, tem poder de inspirar, ensinar a transformar vidas, já aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube, dar aquela força bacana pra gente, deixar o seu like nesse vídeo, ativar as notificações para não perder os próximos episódios que tem muita coisa boa por vir por aí. E tem um pedido que pode fazer toda a diferença para isso, né? Compartilhe com seus amigos esse episódio e os outros, que a sua interação nos ajuda a levar isso muito mais longe. Então agora para começar, eu sou o Diego Depiné e esse é o OrigineCast. Bom, hoje, né, a gente vai receber um cara sensacional, meu brother de muito tempo, desde sempre. Né? O nome dele é Jonathan Silas da Costa, nascido aqui em Rio do Sul. Ele é formado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Gestão de Desenvolvimento de Software. Fundador e CEO da área central, lidera uma empresa que se tornou referência nacional em soluções de centrais de negócios e centrais de compras, com uma plataforma que conecta cerca de 14 mil lojistas em todos os estados brasileiros. Também investidor da Impulse e da Gestab, além de atuar como vice-presidente da Sears na gestão 2025-2026, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo e do desenvolvimento regional. Como se não bastasse, ele ainda transformou uma paixão que nasceu em família, né, no pôneis.com, um criatório que hoje é destaque nacional na criação de pôneis da raça brasileira. Jonathan, seja muito bem-vindo ao OrigineCast, é uma alegria muito grande te receber, um amigo, né, que podemos aí compartilhar hoje com todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Show de bola, obrigado, Diegão, é um prazer poder participar do teu programa. Como a gente já vinha falando em off, eu estive acompanhando os outros episódios e é gratificante conhecer as histórias das pessoas que nos inspiram aqui no Alto Vale, que estão próximas da gente e que fazem tanto sucesso no meio empresarial, mas também na vida, né? Exemplos de vida e de contribuição para a sociedade que a gente acha muito importante e oportuno. Não, e é legal falar do Jonathan, porque o Jonathan, além dessa pessoa sensacional, com esse currículo sensacional que a gente falou, é um amigo que eu considero muito e que, inclusive, antes de começar com o projeto do podcast, foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, pedir opinião e a gente trocou umas ideias bem bacanas, né? Eu te agradeço imensamente, porque hoje o projeto está no ar, né? Funcionando. Mas vamos voltar, né, cara, lá pro início, já que a ideia do OrigineCast é justamente falar das origens. Cara, me fala um pouco, né? Eu conheço o Jonathan de longa data, toda a tua família. Quem era o Jonathan, né? Eu sei que o Jonathan é o mesmo cara até hoje. Mas como é que tu era, cara, quando moleque? Era inquieto como tu é até hoje? Como é que tu era? Conta um pouco pra gente aí.
Olha, eu fui um menino lá da Barra Trombudo, né? Da Barra do Trombudo. Então, quando a gente encontra a turma de lá, que hoje está em outros lugares, a gente tem o hábito de falar, não, a Barra venceu, né? Que a gente conseguiu, entre aspas, sair de lá num contexto de ganhar o mundo, né? Com as nossas ideias e com o nosso trabalho, né? Mas tenho muito orgulho de construir toda a minha infância lá na Barra Trombudo, né? O meu pai comerciante, teve supermercado 35 anos, 36 anos lá na Barra Trombudo. Então, eu tive a oportunidade de, olha, quase que entrar em todas as casas lá dos bairros Barra Trombudo, Barragem, porque na época fazia-se aquele famoso rancho, né, de compras e a gente acabava levando para as pessoas nas suas casas. E eu, desde moleque, com 13, 14 anos, meu pai já me possibilitava, né, pegar a nossa F-75, colocar a compra dos clientes e poder levar para eles, né? Depois foi uma Marajó, depois foi uma Kombi, várias possibilidades de contribuir lá com o supermercado, em ajudar, né? O supermercado dos meus pais, e me permitiu conhecer bastante gente e saber desde novo a importância do trabalho, né? A gente defende muito isso hoje com os nossos filhos, né? O quanto que é importante eles saberem que o trabalho realmente cria um ser humano melhor, né? E é isso que a gente aposta, por isso que eu também dedico parte da minha vida no associativismo. Participei por muitos anos da JCI, foi uma grande escola e eu tenho muitas boas lembranças da JCI, né? Eu tinha muita dificuldade em falar em público, enfim, né? Talvez como todo adolescente, ou a maioria deles, e na JCI eu pude desenvolver esse lado pessoal muito, né? E criei muitos amigos, né? Fiz muitos amigos lá que a gente encontra hoje e reencontra e cria outros projetos a partir daí, né? Então, esse é o menino da Barra que começou muito novo a trabalhar. Meu pai sempre falou a importância disso, né? Então, ajudava eles no supermercado. E com 16 anos, o meu pai conseguiu um estágio para mim lá no BESC da Agronômica, no antigo Banco do Estado de Santa Catarina. Na Agronômica, porque era mais próximo lá onde a gente morava, né? E daí tive a oportunidade de trabalhar 2 anos e pouco no BESC, aprender várias funções bacanas lá e conhecer muitas pessoas da Agronômica, né? Então, também conheci muita gente, pessoal que trabalhava no próprio banco, o pessoal da cidade, né? E depois disso eu fiz a faculdade e durante a faculdade eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na universidade, na Unidav, na FEDAV, né? Depois virou Unidav. Era FEDAV ainda na época. Era FEDAV ainda, no núcleo de informática, né? Então nós tínhamos uma equipe lá e tem Ivan Chulup, Remo Bortoluzzi, Sandro Fernandes, tudo caras que tu conhece, né? Tanto o Paulo Fiamoncini, que tu conhece também, e por aí vai. Poderia falar uns 20 nomes aqui, né? Que trabalhou nesse setor nosso lá, porque a gente era responsável por todo o sistema acadêmico da universidade. Além disso, nós éramos referência a nível de Brasil em desenvolvimento desse produto para as universidades. E fomos, por muitos anos, levando esse projeto da Unidav com um RP próprio, vamos colocar assim, né? E a nossa equipe era responsável por toda a gestão e construção desse produto, né? Passamos bons momentos lá. E olha que interessante, tu falou em alguns nomes, né? Eu lembro do nosso primeiro episódio aqui do Origem de Cast, que foi com o Eero. Ele citou, inclusive, o nome do Remo. Do Remo, claro. Citou o nome do Isso Remo. foi logo depois da gente sair da Unidav, cara. Daí, em 2004... Eu e o Sandro saímos da Unidav, o Remo continuou na universidade, né, trabalhando. O Remo tem uma carreira de quase 30 anos na Unidav. E eu e o Sandro saímos, fomos empreender. E fomos incubar a nossa empresa na incubadora da universidade, lá no Encontro dos Rios, né, no antigo Encontro dos Rios. Incubadoras, né? E junto com o Erof, dividimos... sala, né? Cada um numa sala da incubadora, fomos uma das primeiras empresas a serem incubadas. Olha só. Na incubadora da universidade, né? E a área local, que foi a minha primeira empresa, foi a primeira a ser graduada.
Então, nós tinha um prazo, né, para ficar lá, né, para se desenvolver como empresa, e daí, em algum momento, ela é graduada, né, ela vai para o mercado, né, ela tem vida própria, vamos dizer, sem continuar com auxílio ali, né, de gestão e assim por diante, né. Então, a área local foi a primeira empresa graduada. Eu, o Sandro e o Remo, sócios dessa empresa. Em 2007, eu criei um sistema dentro da área local, por uma rede bastante conhecida aqui na nossa região, que é a rede Master Valley. E isso, né, só te cortando um pouco, eu lembro que sempre contasse essa história para mim, e isso ainda aconteceu também por causa de uma demanda lá do mercado do teu pai, né? Perfeitamente. O meu pai foi um dos fundadores da rede Master Valley. Foi uma das primeiras redes associativas aqui do Alto Vale e um dos primeiros projetos do Brasil que o Sebrae fez desse programa chamado Centrais de Negócio. Então, o que aconteceu? O Sebrae acompanhava a criação desses grupos, né, e o fortalecimento dele ao longo de 2 anos e meio, e a Master Valley foi um dos primeiros grupos que surgiram, e o meu pai, sempre bastante associativo assim na sociedade, participativo, né? Ele foi um dos fundadores, com vários outros supermercados aqui da região. No início, né, na fundação eram 22, depois se tornou 50, né, 50 e poucos. E daí eles começaram o programa e compras conjuntas e aquela coisa toda, na época do fax ainda, né, da internet discada. Então a gente está falando de 2006, começou em 2005, 2006, e em 2006 para 2007, pela proximidade que eu tinha com o grupo e participava de algumas reuniões, eu me prontifiquei em fazer o site institucional da Master Valley e uma intranet. Na época estava muito na moda, assim, né, esse nome intranet, que nada mais era do que ambientes restritos dentro do site para alguma finalidade, né? Isso ainda dentro da área local. Dentro da área local. E no caso da Master Valley, eu fiz um ambiente que pudesse reunir o interesse de compra de todos os lojistas que participavam da Master Valley. Até porque então era uma dor, né, que eles tinham, justamente. Porque o cara que Por e-mail, o outro por uma foto, o outro ligava, por anotação, o outro ligava. Imagina a assim, confusão que era pra pessoa receber no outro lado. E era bem o boom da internet, assim, né? Ainda não tinha sistemas online, né? Os sistemas eram basicamente instalados no computador das pessoas e assim por diante. E a gente se prontificou de fazer isso para Master Valley. Fizemos isso, essa intranet. E o Sebrae, ele fez um DVD de case de sucesso do programa Centrais de Negócio com a Master Valley. E dentro da explicação, da apresentação da Master Valley, eles colocaram que um dos fatores de sucesso do programa foi o uso da tecnologia para agilizar processo e assim por diante, e mostrar aquele ambiente que a gente fez lá. E a partir daí a gente começou a ser comprado, começou outras redes do Nordeste, do Sul, né, do Rio Grande do Sul, a ligar para nós. Pô, nós temos a mesma necessidade e gostaríamos de um sistema que nem o da Master Valley, coisa e tal. Foi aí. E até então era algo que foi feito assim. Para eles? Para eles. Sem pretensão nenhuma. Algo simples, assim. Isso, não era nada muito. Muito simples. Simples mesmo, mas muito prático, né, para a necessidade deles. E daí, a partir desse interesse de outras redes, eu fui sendo comprado. A gente brinca, né? Porque a gente não vendia, a gente recebia o contato das redes. Não, nós temos. Eu fazia uma cópia da Master Valley e vendia para os caras. Fazia uma cópia. Chegou uma hora que nós estávamos com umas 10, 12 redes, que já não dava mais para ficar copiando. Dava muito trabalho para quando eu precisasse mexer para todos eles, né? Daí eu resolvi com os rapazes, com o Sandro e com o Remo, de nós fazermos um software mesmo, né? E daí a gente chamou de área central, né? E daí a gente fez o software e começou a se posicionar para vender ele como um produto mesmo, né? Em 2012, um pouquinho à frente, houve interesse de um empresário de Blumenau e outro de Joinville de investir nesse nosso negócio. Entrar de sócio, colocar uma grana, bem modelo startup mesmo, assim, investimento anjo, né? Os caras botam uma grana e principalmente o smart money, que é pessoas experientes que possam dizer como a gente evolui como negócio, né? E foi isso que aconteceu.
a gente fez sociedade com eles, permaneceu sócio das duas empresas até 2015. Em 2015, a gente fez um combinado que o Sandro ficou com a área local, até hoje, né? 22 para 23 anos, né? de história, ele tem 22 anos. E eu e o Remo ficamos com a área central. E daí, a partir daí, começou a minha história full-time na área central, né? De gerir um negócio. Começou eu e o Aurélio trabalhando, né? Que é um Eu me lembro. Amigão nosso. Uma salinha lá na Nered, os dois quietinhos no Justamente, cantinho. isso mesmo, né? Começamos nós dois, num primeiro momento, idealizando muito o produto e montando as equipes de atendimento, depois de vendas e assim por diante, né? A partir de um momento, agregou a Aline Michelin, que tu conheces também, né? Para criar toda essa área comercial e nós cuidarmos do produto. E daí começou a deslanchar, assim, de nós abraçar a maioria das redes do Brasil. Ô, Jonathan, antes da gente se aprofundar um pouco mais da área central, né? Tu falou, pô, essa história que eu conheço de perto, cara, e eu sei o quanto vocês ralaram para chegar onde chegaram. Tu falou lá do teu pai, tu falou da história do mercado, pô, de entregar a compra e tal, que isso não esqueceu, porque tá citando para nós aqui hoje. Que tipo de valor daquela época que, assim, pô, cara, até hoje tu carrega, que não dá para dispensar, que marcou para ti, assim? Muito. Eu tento passar, inclusive, para minha filha ou para as pessoas que eu convivo, daqui a um colaborador ou algo nesse sentido, né? Tem duas coisas que a educação dos meus pais me deram que me marcou bastante, para mim e para minhas irmãs. Uma que a minha mãe sempre falou que a grande coisa que ela ia nos deixar seria a nossa educação, né? O grande esforço de vida dela seria pagar os nossos estudos para que a gente pudesse evoluir, né, como pessoa, né? Isso ela cumpriu, ela e o meu pai, com louros, assim, né? E outra coisa que eu ouvi do meu pai que me marcou bastante quando eu era moleque, e ele sempre cumpriu, né, essa palavra, foi nos permitir a escolha. Olha só. Meu pai nunca direcionou, não, tu tem que ser isso, tu tem que ser médico, tu tem que ser veterinário, tu tem que ser comerciante, tu tem que tocar o meu negócio aqui, não. Meu pai sempre possibilitou a gente escolher o que a gente achava mais adequado, ou que a gente tinha mais vontade para profissionalmente seguir. Então, em tudo que a gente escolheu, eu e as minhas irmãs, eles nos apoiaram. Nunca nos direcionaram para um negócio que eles gostariam que nós fôssemos e talvez a gente não. Então, eu caí nessa área de tecnologia um pouco por acaso, num primeiro momento. E depois, obviamente, eu gostei ao ponto de realmente fazer o meu negócio baseado nisso, né? Mas quando eu fui trabalhar de estágio no BESC, um dos requisitos para eu estagiar no BESC era eu fazer um curso profissionalizante paralelamente ao estágio. Daí eu fui atrás, tinha metal mecânica no Senai, tinha de máquina de costura, assim, né, na área de confecção, assim, lá no Senai, e tinha o de processamento de dados na FEDAV. Daí, porra, as outras áreas não me atraíam muito, né? Eu disse, vou ver o que é essa daí de processamento de dados, né, cara? Cara, e caiu? Eu era um usuário de computador, sempre moleque, assim, gravava CD, essas loucuragens, assim, de moleque, né? De fazer um dinheiro, de poder se virar, normal, né? Como naquela época a maioria fazia. Isso, justamente, né? E daí entrei no processamento de dados e fui muito bem nos estudos. É um negócio, a lógica de programação, é um negócio que eu tinha facilidade, fui evoluindo. Fiz um grande amigo nessa época, foi o Kleber Nardelli, que tu também conhece, né? Nós estudamos junto, cara, no segundo grau técnico até o final da faculdade, direto. E nós fazíamos muito par de trabalho, assim, eu e ele, né? Duplo de trabalho. Se destacava bastante nas aulas, né? Pelo nível técnico. Por quê? Porque a nossa diversão final de semana era ir na contabilidade do pai dele, instalar o software de fazer programa, né?
no computador da contabilidade e ficar inventando sistema lá, cara. Chegava segunda para trabalhar, as funcionárias do país, daí o computador não funcionava, o sistema da contabilidade já dava erro, ele ficava louco, o pai dele. Mas era a nossa diversão do final de semana, cara. Passava madrugada fazendo e coisa. Foi aí que a gente aprendeu, literalmente, né? A fazer, né? E por gostar dessa área, acabou sendo a minha profissão. Depois eu consegui esse emprego na universidade, trabalhar nisso, né? E sempre tive a vontade de empreender. Então, mesmo trabalhando na universidade, o meu primeiro projeto vendido, vamos dizer assim, foi o site institucional do Instituto Maria Auxiliadora. Eu era aluno Maria Auxiliadora na época do colégio, né? Na época da escola. Da escola. E daí depois fui para o 2º grau da Unidade, mas antes eu fiz todo meus estudos lá, né? Tinha um bom contato com as irmãs, enfim, era um bom aluno. E daí elas sabiam que eu tinha potencial para fazer e coisa, numa oportunidade lá com a minha mãe sobre as aulas das minhas irmãs que são mais novas. A irmã falou, a gente comprou ideia e coisa, e eu fiquei com medo de fazer aquilo sozinho. Era um guri, né? Daí eu chamei o Remo e o Sandro, eles já tinham uma empresa de instalação de redes e assim por diante. Eles disseram, cara, me dá uma mão aí para me ajudar a fazer acontecer. E elas queriam nota, queriam a parte, né? Toda a parte burocrática. E eu não tinha empresa, não tinha nada, né? Só fazia as coisas, né? Finais de semana e coisa, no horário vago, né? E daí fizemos esse primeiro projeto e logo depois eles me convidaram para ser sócio da área local. Olha só. Foi dessa forma que a gente começou, literalmente, né? Não, e engraçado, né? Que numa época, pô, que se falar de internet, website... É doideira, né? Cara, uma coisa muito pra frente, né? E a gente tá aí falando de área local, 20 e tantos anos. 22 ainda é uma anos. grande referência, uma das maiores referências de toda a região, né? Sim. Ô, Jonathan, cara, a gente falou de tanta coisa e tu citou aí que tu sempre teve a vontade de empreender, né? Mesmo sendo apaixonado pela programação, por tecnologia e tal, querendo ou não, o empreendedorismo vem de galope, né? E existe muito glamour quando a gente fala em empreender, né? As pessoas olham, não, o cara é empreendedor, o cara... Né? Existe muito disso, né? Mas, pra ti, o que é empreendedorismo de verdade? Porque assim, tu passou por muita coisa. Tu não teve só louros, tu passou por fracasso, tu passou por dificuldades. Eu me lembro, cara, vocês dois, tu e o Aurélio naquela salinha, porra, cara, ralando pra caramba. O que é empreendedorismo de verdade pra ti? Os perrengues a gente não conta, né? Exatamente, né? É assim que funciona. É fácil falar dos louros, né? Mas empreender, se pudesse resumir bastante assim, eu acho que é servir, né? Servir o cliente que tu se propõe a atender, servir as pessoas que se propõem a trabalhar com você. A gente servir dessa forma, a gente cria realmente uma paixão pelo empreendedorismo, né? No final das contas, todo um negócio ele é feito para dar lucro. É óbvio, não é uma ONG, né? Porque ele precisa ser sustentável, Óbvio. né? Mas a forma com que isso acontece é que muda tudo, né? A forma com que as pessoas acreditam no teu projeto para vir trabalhar com você, a forma com que os clientes assinam um contrato confiando no teu trabalho, é o que realmente dá satisfação de empreender, né? Legal, cara. É muito bacana o que tu falou, porque quando a gente fala em servir, eu gosto muito dessa palavra também. Todos nós somos servidores, né? De alguma forma. Isso. E quando você é empreendedor, tem que servir ao teu cliente. É o propósito, né? Não tem outra explicação. Muito bacana. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue entender que essa realmente é a essência, muda um pouco. Porque as pessoas acham, como eu falei no começo, né? É muito glamour, né? É fácil falar, é só louros, né? E até aí falar nisso, né? Antes da gente continuar o bate-papo, fazer um convite para quem está assistindo a gente. Comenta aí se você também é empreendedor, se você já passou perrengue, ou comenta aí se você já conhecia o Jonathan, fala mal do cara aí, não tem problema, depois a gente apaga os comentários, tá tudo certo. Mas comenta aí, ajuda a gente pra gente acompanhar aí os próximos episódios também. Enfim, o Jonathan também é um cara muito conhecido por conectar pessoas. Né? A gente conhece o Jonathan, a gente sabe que tu falou de associativismo, enfim, né?
cara, essa habilidade surgiu da onde? Porque assim, pô, nós falamos do mercado, falamos de tecnologia, falamos de empresa. Pô, e essa veia aí de conexão, Pô, vocês foram uma das primeiras empresas a realmente estarem conectadas lá na Unidade, na incubadora, de pensar para frente, de mudar, startup onde nem se sabia o que era uma startup na época, de conectar. De onde surgiu isso? Nós somos fundadores do Núcleo de Tecnologia da Associação Empresarial, que fez 20 anos ano passado. Somos fundadores da Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Olha só, Associação Brasileira. Brasileira. A gente foi convidado na época que surgiu, né, como um representante de Santa Catarina. Que nem eu te falei, passei 10 anos na JCI. Depois ingressei na diretoria da Sears com vários cargos, né? Hoje sou vice-presidente da Sears. Eu acho que a grande virada, Diego, começou quando eu comecei a participar da JCI. Eu era um rapaz muito acanhado, com vergonha na época de colégio, assim, cara, não dava cara, não falava em público, era bem complicado, assim, né? Era um nerd da turma. Não fazia muita questão também, obviamente, né? Mas quando a gente começa a empreender, a gente começa a entender que essas conexões é que fazem o negócio prosperar. Eu posso ter uma conexão contigo que não necessariamente a gente vai fazer um negócio, porque o meu negócio não te serve diretamente. Exato. Mas essa conexão pode levar a um conhecido teu, a um cliente teu que possivelmente pode ser meu cliente, né? E isso eu consegui aprender muito na JCI. A JCI você entra com um padrinho, né? O meu padrinho foi o Ciro Ceruti, que também é um empresário bem conhecido de Rio do Sul, né? Ele me oportunizou a entrar na JCI. Eu fiquei 9 para 10 anos lá e consegui criar uma relação, né, com outros empresários, me capacitar para que eu tivesse todo esse envolvimento, desenvoltura de fazer essas conexões, né? E eu acredito, Diego, que o associativismo é um bom caminho para isso. Hoje, o perfil dos meus clientes da área central são redes associativas. Então, eles já têm isso no DNA, né? É a veia dos caras. Eles estão ali por um propósito comum, de se ajudar para concorrer com grandes redes, com grandes players, concorrentes que eventualmente eles tenham, né, no negócio deles. Então, juntos, eles se tornam muito mais competitivos, muito mais fortes, né? Quando a gente vem para o lado do associativismo, é a mesma coisa. As conexões são fortalecidas, mesmo que diretamente tu não ganhe nada em troca, né? Tipo, eu vou me conectar com o Diego, mas se eu não vender para ele, não me interessa, né? Não é assim. As conexões formam um relacionamento que é natural que venham negócios, amizades. E geralmente surge daí, de onde tu menos espera, né? E é muito melhor fazer negócio com uma pessoa que tu conhece do que uma pessoa que tu não conhece. Né? Exatamente. É isso, né? Eu acho que essa é a essência, né? Não, é legal que tu falou da JCI, né, cara? A JCI é muito, muito presente, Rio do Sul, muito forte, né? É uma das principais do Brasil, a mais antiga e ininterruptas do Brasil, capítulo, né? Cada unidade é um capítulo dentro da JCI. Nós temos essa satisfação da JCI Rio do Sul, né? E já ter feito alguns presidentes nacionais, né? Olha só. Jean Xavier de Lis, Nilberto Lempo, foram presidentes nacionais da JCI, Marco Poffo, né, advogado, que nos orgulha muito de ser a principal capítulo no Brasil, referência para todas as outras. Pô, sensacional. E nós temos um fundador lá, que tu conhece também, né, o seu Doff Marzo, que tá desde o começo, cara. O cara é fundador e tá lá até hoje presente, né? E ele é uma enciclopédia, né? Participativamente, né? Eu tive uma passagem com ele, Diego, que qualquer pessoa pode ter essa oportunidade. Ele é um cara muito sulista, assim, de receber a pessoa, né? Se tu perguntar para ele, a ordem do dia da reunião de 1979 da JCI do dia tal, ele vai lá na pastinha dele, lá no Fotomarzo, que ele tem tudo arquivado lá, vai lá, tira o papelzinho. Não, nesse dia a gente conversou sobre tal coisa, sobre isso, sobre aquilo, essa foi a ordem do dia, teve esse convidado presente.
Cara, é impressionante. Extremamente organizado. Aham. E tá lá até hoje, né? Eu acho que ele tá com 91 anos, eu acho, alguma coisa assim, né? Que legal. É um exemplo de vida, cara. E tu falou disso tudo aí, já que tu falou em JCI, mudança de virada de chave, que hábito que mudou a tua vida? Tem algum hábito assim que, putz, cara, isso aqui eu comecei a fazer, pô, isso aqui mudou minha vida, assim. Algo que tu lembre. Um negócio que me fortaleceu bastante quando a gente fez essa sociedade com os caras no área central, né, com o Anderson e com o Hugo, a gente entendeu que mesmo por conta própria a gente podia ir além, né? Mas a gente precisava esse apoio, essa expertise para realmente desbravar, assim, né? Não ter medo de desbravar as coisas, né? Mas sempre entendemos que o nosso esforço realmente determinava o nosso crescimento. A gente não pode esperar que venha dos outros, né? Então eu sempre fui um cara que fiz sem olhar para trás ou sem esperar alguma coisa diretamente em troca. Tanto no meio associativo quanto empresarial, né? Quando se fala do nosso negócio, cara, eu idealizei esse produto da área central estudando, passando noites, virando noites, algumas delas, né? Para que realmente pudesse ser um software de referência nesse setor. Nós vimos que tinha uma lacuna ali que não era preenchida pelos outros softwares, que a gente podia abraçar o Brasil e ser a referência desse segmento no Brasil, né? E foi isso que a gente fez sem olhar muito para trás, assim, né? Não, e é legal que tu falou em empresa, né? Falar em área central até agora. Hoje a área central, engraçado, né? Que está aqui em Rio do Sul. É uma empresa que está numa cidade pequena e é uma empresa que representa nacionalmente hoje, a representatividade da área central hoje é gigante, né, Jonathan? Considerado hoje o maior player do mercado nesse segmento. O que fez, que nem tu falou, né? Tu já citou que dependia de vocês, mas o que fez a área central, além de perceber essa lacuna, chegar onde chegou até hoje? E ficar em Rio do Sul, antes de te responder, foi uma opção nossa, né? Os nossos sócios queriam que a gente fosse para um grande centro. Ah, é? Olha só. A gente bateu o pé, no bom sentido, né? E entendeu que nós temos a família, que temos que dar qualidade de vida para a família também. E a gente comprou a briga de fazer, a partir daqui, todo o planejamento como empresa que a gente gostaria de chegar, né? Mesmo que fosse sofrido para chegar até no aeroporto, que a viagem demora um dia a mais porque eu não estou em São Paulo, né? Tem que me deslocar até lá e coisa. A gente pagou esse preço para efetivamente poder ficar aqui, né? E isso também nos ensina, né, que a gente pode a partir do interior. Hoje já tem uma percepção bastante diferente já, né? As pessoas estão vindo dos grandes centros para o interior, né? Por exemplo, o ISS, que é o imposto municipal, na área de tecnologia, em Rio do Sul, já cresceu muito nos últimos 10 anos. Por quê? Porque a gente está conseguindo, através dos exemplos, né, de tantos outros empresários que nem eu, entendendo que aqui a gente consegue empreender nesse segmento, consegue atrair mão de obra, agora algumas até home office, né, à distância, isso também é possível, mas a receita, né, fica na nossa cidade. E a gente vê esse polo tecnológico crescendo muito na nossa cidade, né, Jonathan? A gente vê quantas empresas aí sendo vendidas, negociadas, por valores, cara, muito legais. Significativos. Justamente porque são empresas que estão se desenvolvendo, que estão buscando um nicho de mercado diferenciado. Enfim. Nós brigamos muito pelo Centro de Inovação, né, que foi inaugurado esse ano aqui no Encontro dos Rios, né, o CINF, que foi uma briga institucional, vamos dizer assim, né, junto com a Associação Empresarial, com o Núcleo de Tecnologia, Núcleo de Inovação, porque o governo do estado lançou o programa de centros de inovação e simplesmente pulou o Alto Vale. Era Blumenau, Lages e ia para frente. Como isso? E o Alto Vale? A gente brigou por isso muito, cara. E se concretizou, esse ano foi
inaugurado, né, com casa cheia, Pô, todas as ficou salas sensacional, locadas. né? Nós já estamos pensando em ampliação agora, né? Olha só. O projeto já prevê uma ampliação e é um movimento que aconteceu em Rio do Sul, no Alto Vale, que o movimento veio antes do prédio, isso que é importante. Nós já temos o movimento há alguns anos e agora concretizamos o E prédio. o prédio é só né? reflexo daquele movimento. Muitos lugares eles esperaram o prédio para começar o movimento, né? E daí se atrasaram, né? Isso. E isso, para nós aqui, somos referência, né? A gente se tornou o polo ACAT, que é o polo da Associação Catarinense de Tecnologia. Hoje, a área de tecnologia a nível de estado já é bem representativa, né? Principalmente em Florianópolis, há muitos anos. E há alguns anos agora, a ACAT está se esforçando para que os polos regionais no interior do estado de Santa Catarina se desenvolva assim como o polo da capital. A Santa Catarina já é uma referência em tecnologia a nível de Brasil, né? Briga lá na ponta com São Paulo, Minas, né? Mas a gente já trouxe muitas empresas referências a se instalarem em Santa Catarina e a desenvolverem o nosso ecossistema aqui, né? E eu defendo isso, lógico, sou da área, mas não é só por isso, né? A gente tem sensibilidade. A gente defende que Rio do Sul pode ser um grande polo de tecnologia. E eu acredito que isso vai acontecer. E ter uma receita bem significativa e aproveitar que a gente tem fisicamente pouco espaço, né? A nossa cidade é pequena. Para agricultura não é expansiva, porque é morro, vale, coisa nada. A indústria, a gente tem um problema grande de infraestrutura, de levar, né, despachar até o porto, logística e coisa. Então, a área de tecnologia, ela não precisa disso tudo, né? E possibilita que realmente a gente consiga desenvolver a área aqui, ser referência a nível nacional, mundial, enfim, né? Ô, cara, nós já estamos daqui a pouco indo pro final, mas eu não poderia deixar de te pedir e que tu comentasse um pouco. Porque conhecemos aí o Jonathan, toda essa história magnífica. Tá. E onde é que entra o pônei nisso tudo, cara? Que eu citei lá no começo o pônei. O pessoal deve estar até agora pensando, o que tem a ver com o pônei? É meio eclético, né? A coisa tá muito estranha. Nós temos que contar essa história. Tem que contar essa história. Beleza. Fala pra nós, cara. Porque assim, a galera com certeza ficou curiosa, né? Hoje, pôneis.com é conhecida nacionalmente. Conta um pouquinho pra nós. Não, é muito interessante, né? Essa conversa. E ela começa lá na minha infância, cara. Tipo, meus pais comerciantes, eles não tinham relação com agricultura, com o campo, nada disso, né? E nasceu um piazinho lá invocado em cavalo, cara. Não sei de onde, mas desde quando eu me conheço por gente, pai, eu quero um cavalo, eu gosto de cavalo, aquela coisa toda. E com 7 anos, quando eu fiz 7 anos, meu pai se rendeu. Daí ele me deu um cavalo e ele começou a gostar também, né? Para se aproximar e a gente começou a participar dos CTGs, de ir nos eventos e por aí vai, né? E tu sabes que eu tenho a Ana Clara nasceu em 2013, e em 2017, quando ela fez 5 anos, a gente comprou um pôneizinho para ela. Mais vontade do pai do que da criança. Normal, né? sempre assim, né? Compramos um pôneizinho para ela. E daí, logo depois, eu e a Karina fomos na Expo Inter, que é uma feira que tem no Rio Grande do Sul, né? A maior feira da América Latina, de animais, agrícola e coisa. E, meu Deus, chegamos lá, vimos um monte de pônei lá, coisa mais linda. Daí a Karina falou assim, temos que comprar um outro pôneizinho para fazer um casalzinho, né? Senão fica sozinho, coisa. Daí compramos um pôneizinho lá. E daí eu comecei a estudar, cara. Eu gosto das coisas todas certinhas, assim, né? Eu disse, eu tenho que registrar esses pônei na associação. Eu tenho uma associação nacional. Vou ver como é que é isso daí. Liguei para um técnico, que é a pessoa designada para fazer isso, né? O cara me atendeu super bem, coisa. Não, vou ir na tua casa, nós registramos e coisa. Tu entra na associação, tu se associa, tu conhece os outros criadores, mas se tu quer criar mesmo, tu faz o seguinte. Vai ter o campeonato nacional mês que vem, tu pega e vai lá em Minas ver esse campeonato. Porque daí tu vai começar a entender o que é o pônei, o que é a raça, os bichos que são bons vão estar lá, cara. Eu peguei o aviãozinho lá, comprei uma passagem, fui lá no interior de Minas, sozinho. Fui lá ver qual era. Cara, quando eu cheguei lá, fiquei louco, né, cara?
Tipo, um mais lindo que o outro, os pônei muito bonitos, assim. O pessoal muito gente boa, receptivo, me recebeu super bem. E daí eu disse, pô, vou começar a criar, vou registrar esses meus 2 aí. Já comecei, nesse próprio evento teve um leilão, já comprei mais uma, trouxe mais uma. E daí sentei com a minha esposa, com a Karina, né? E a gente entendeu que a gente poderia criar um espaço para isso, né? Fazer a coisa certa, vamos dizer assim, fazer a coisa bem feita, né? Daí eu comprei uma propriedade na Albertina com esse intuito. Disse, olha, vamos fazer um lugar para criar os pôneis, fazer reprodução deles, poder comercializar e participar das competições, né? E foi isso que a gente fez a partir de 2019. Em 2019 eu comecei a propriedade, comprei a propriedade e comecei a preparar ela e comprar outros pôneis e assim por diante, né? E daí em 2021, depois da pandemia, né? Durante a pandemia, no finalzinho da pandemia, eu tive a oportunidade de participar da primeira exposição nacional lá em São Paulo, lá em Tatuí. Os teus animais, né? Com 2 animais que a gente tinha. E daí, pô, entendemos, fomos estudando, a Karina super curtiu a ideia, né? Muito parceira, vai muito junto, né? Compra a ideia e se empenha, é caprichosa em fazer toda a criação e assim por diante. E a gente foi criando o bicho, melhorando, entendendo, aprendendo e assim por diante. E hoje, por 4º ano agora, somos o melhor criador do sul do Brasil. Olha só. E o Rio Grande do Sul é o maior número de criatórios que tem no Brasil, então estamos bem posicionados, né? Somos o atual campeão da Expo Inter do ano passado, com animal da nossa marca. E esse ano somos o atual campeão nacional. Poxa vida. Que foi em Tatuí novamente esse ano, se repetiu o local lá, né? A gente teve a satisfação de ganhar a pôneizinha fêmea mais bem pontuada do campeonato nacional, né? Que então, legal, a melhor pônei do Brasil, podemos dizer, né? Pô, que bacana. Pô, uma pena que não dá mais muito tempo pra gente falar Temos sobre que fazer isso. um só de pônei. Nós vamos cara. fazer um só de pônei. Daí tu vai entrevistar a Ana Clara. Com certeza, ela vai te cara. contar toda a Ela história. vai botar eu no bolso. Ixi. Ô, Jonathan, nós estamos encerrando, mas antes eu precisava te fazer um pinga-fogo que é tradicional nosso do Vamos lá. OriginCast. Um valor pra ti. Família. Uma palavra que define a tua trajetória. Sucesso. Nossa. Que tá dentro de cada um, né? O que é sucesso para mim pode ser que não seja para os outros, né? Mas para Exatamente. mim é sucesso. Medo. De não aproveitar a vida. Não ter tempo pra isso, né? É. Uma conquista. O meu negócio chegar onde ele chegou. Sensacional. Uma pessoa importante, pra não arrumar briga agora. Será que eu falo da minha sogra ou da minha mãe, né? A minha esposa certamente caminha do meu lado, né? Para eu conseguir abraçar tudo isso. Que legal. Um hábito? Sou persistente, cara. Bastante, pelo que eu conheço. É. Um conselho? Aproveite as coisas boas da vida. Com responsabilidade. Óbvio. O que o dinheiro não compra? Felicidade. E o que ainda te emociona? As conquistas. Ainda me emociona bastante, seja no pônei ou na empresa, né? Mas principalmente no pônei, a gente é fora da curva quando a gente ganha um Uma campeonato. premiação, né? A gente sai berrando, pulando, porque a gente faz realmente por merecer, vamos dizer assim, né? O momento de ganhar lá é só o momento. Mas Mas, tudo que aconteceu antes. Cara, né? tem uma preparação que ninguém faz ideia. E quando tu lida com animais, não é só a tua vontade. Por exemplo, se tu dirige um veículo de corrida, conforme tu deixa ele lá, no dia posterior tu chega lá, ele tá igual, né? O animal não, cara. O animal tem temperamento, tem saúde. É um animal. É um É ser um ser vivo. humano. Então, um ser vivo. nem sempre o teu planejamento vai em conjunto com a perspectiva do animal, né? Então, é muito desafiador. E tu chegar no posto que nem a gente chegou esse ano, de campeão nacional,
com criatórios de 40, 50 anos de criação, e nós vamos fechar 10 anos, né? É muito gratificante, porque a gente entende que é um trabalho realmente bem feito, com investimentos corretos, e que estão mostrando em pista o resultado, comprovando isso, né? Sensacional. Amigo, assim a gente vai encerrando, né? Mais um OriginiCast. Hoje a gente ouviu muito mais que história de empreendedorismo, né? A gente ouviu escolha, coragem, fracasso, persistência, família, envolvimento da família, negócio eclético, enfim, né? De tudo. Porque, só que, lembrando, né, que antes de tudo, ainda existe uma origem. Sim, amigo, de novo, muito obrigado por ter vindo hoje aqui compartilhar a tua história com a gente. Eu queria estragar o teu topete, cara. Não vai rolar hoje. Eu trouxe um presente aqui pra ti. Logicamente, não precisa usar hoje, né? Mas é uma marca que a gente criou, da nossa criação, que já tá na cabeça de um monte de pessoas aí, Brasil afora. E nos enche de orgulho, Diego, aproveitar que nós estamos encerrando, né? O .com tem muito ligação com a minha vida profissional também, né? O pessoal pergunta, mas por que .com? Cara, eu sou da área de tecnologia. Eu sou da área do telecom. Quando eu resolvi criar Pônei, eu disse, vai ser pôneis.com, né, cara? Já tá resolvido. Legal. Conecta as duas coisas, né? E é isso que a gente se propõe a fazer na nossa criação, que muito mais do que criar animais é criar amizades. E graças a esses anos de trabalho, a gente tem muitos amigos Brasil afora que o Pônei nos oportunizou conhecer e criar laços. Amigo, de novo, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Com certeza vai ser uma história que vai inspirar muita gente. Se esse episódio faz sentido para você, siga o OriginiCast na sua plataforma favorita, Instagram, Facebook e principalmente no YouTube, se inscreve lá, né? Ativa as notificações, que a gente também vai trazer muita coisa boa para você daqui para frente. Compartilhe esse episódio com alguém que esteja construindo a sua trajetória de vida e que pode fazer uma grande diferença nas decisões. Eu sou o Diego Depiné e esse foi mais um episódio do OriginiCast.